Bom dia a todos, começando mais um XP Connection, hoje quarta-feira, dia 17 de maio. Bom dia, Marco. Bom dia, Gustavo, bom dia a todos, obrigado de novo pela presença e participação. Pois é, então quem está conhecendo o programa é toda quarta-feira, aproximadamente 11h45, aqui na Infomoney TV. A gente vem aqui da XP e explica para vocês um tema, né? Geralmente macroeconômico, que a gente separa para vocês durante a semana, ou motivado por sugestões, vocês podem enviar no chat. Depois a gente complementa com a parte micro, então a gente leva primeiro da parte macro, depois para alguma parte de empresas, e aí fiquem à vontade, porque a gente abre para perguntas, que podem ser tanto da apresentação quanto de outros temas que vocês achem mais relevantes. Fiquem bem à vontade, é só se cadastrar no chat da Infomoney e podem mandar a quantidade de perguntas que vocês desejem. Hoje vamos falar sobre petróleo, Marco, e Petrobras. Bom, pessoal, reforçando então, se vocês tiverem alguma sugestão de assuntos para a gente abordar nos próximos programas, podem enviar pelos nossos canais aqui pelo chat, pelo Facebook, pelos nossos e-mails e até também para quem tem acesso lá à Arena pode procurar o time deles e passar a informação, a gente recebe as informações por eles também. E quem tiver dúvidas sobre economia e investimento em ações, hoje o programa vai ser focado no cenário externo, né, sobre o preço de petróleo, perspectivas aí de curto e médio prazo, e o investimento em ações da Petrobras. Será que é hora de investir em ações da Petrobras? E qual que é o nosso cenário, nosso preço-alvo num cenário base, no nosso cenário após a incorporação dos resultados do primeiro trimestre? Tá? Então o Gustavo vai fazer a apresentação como usualmente, eu fico aqui no chat recolhendo as perguntas e depois eu vou também fazer a nossa recomendação, deixar o que seria nosso preço justo para todos que estão participando aí do XP Connection. Pois é, então um segundo antes de entrar na apresentação, só dar um panorama rápido, um pano de fundo. No ano passado, a gente vai falar primeiro sobre petróleo. No ano passado, então, a gente já teve o primeiro acordo um pouco mais forte da OPEP, para quem não conhece o termo, ele é a Organização dos Países Produtores de Petróleo. É um monopólio, os maiores produtores de petróleo eles se unem, tirando os Estados Unidos, e acabam definindo o preço de petróleo, acabam interferindo de vez em vez ou outra nos preços de petróleo, via controle de produção, entre outros meios. Mas o que aconteceu no ano passado foi justamente isso. Esses países eles se juntaram, se reuniram e decidiram congelar a produção de preços de petróleo, ou congelar a produção de petróleo, para tentar fazer com que o preço subisse. Os preços de petróleo que recuaram bastante nos últimos anos, e principalmente no último ano, batendo a barreira chegando na faixa dos $40 o barril. Então, basicamente, o que a gente viu no ano passado foi uma tentativa de elevar esse preço que chegou próximo dos $60 o barril, mas voltou a cair em 2017. Então, novamente, discussões em 2017 sobre um prolongamento desse congelamento de preços, de produção. Mas o que a gente vai tentar mostrar na apresentação aqui é que esse congelamento não funcionou tão bem quanto esperado e a gente vai tentar explicar o porquê não. Então, agora sim, apresentação na tela. Começando com dois gráficos aqui. A gente tem primeiro uma tabela na esquerda, como foi o acordo da OPEP no ano passado. Então, a gente tem a maioria dos membros aqui, então vai desde a Algéria até a Arábia Saudita, que é o principal produtor. E o que eles fizeram, se colocaram dispostos a fazer no acordo? Então a gente teve cortes de diversas proporções, diversas escalas. A exceção foi o Irã, que estava bloqueado no mercado internacional e foi permitido justamente no ano passado, então ele foi permitido aumentar a produção. Mas a Arábia Saudita, a gente pode ver aqui que foi o grande responsável pelo grande ajuste, né, digamos assim. Mas mesmo com esse corte de produção, a gente continuou tendo, agora a gente tem no gráfico da direita. Aqui está um pouco mais difícil de ver, mas vai desde 2014 até a projeção para o final do ano de 2017. A gente tem a linha verde seria a oferta, a linha amarela a demanda e as barras em azul seria a diferença. Então a gente tem várias no campo positivo que representa um excesso de oferta no mercado. Então, mesmo com o congelamento de preços no final do ano passado, a gente ainda teve um excesso de oferta muito grande no final do ano passado e continua tendo excesso de oferta ao longo de 2017, com projeções de mais excesso de oferta para o final de 2017. Então, por isso, uma motivação maior ainda
dos membros da OPEP em prolongar esse congelamento de produção para tentar segurar um pouco esse excesso de oferta. A gente vê que a linha de oferta ela teve um pequeno ajuste, mas ainda continua muito alto, não acompanhando o crescimento da demanda. Embora a demanda seja cíclica, ainda mesmo assim ela continua crescendo em umas taxas um pouco estáveis. Agora, o que a gente tem aqui pensando no preço de petróleo, pensando como você olha isso no mercado, se você quer se posicionar em termos de preço de barril de petróleo. Aqui tem no gráfico da direita todos os acontecimentos do ano passado para mostrar exatamente o que pegou realmente, o que puxou mais ou menos no preço do barril, desde o anúncio do acordo lá na Algéria no dia 1º, ou no final de setembro, até quando a gente tem aqui, por exemplo, no fato 8, um anúncio dos Estados Unidos mostrando que suas reservas, seu inventário estava maior do que o esperado, quando cresceu bastante. Então a gente vê que isso impacta muito. Então a gente tem relativamente ao OPEP, por um lado, se mobilizando para tentar elevar esse preço do barril de petróleo. Então ela anuncia quando estava próximo de 49. Obviamente, aqui foi anúncio oficial, antes já tinha subido graças a rumores de que seria anunciado. A gente tem, por exemplo, os Estados Unidos aqui no 5, quando os Estados Unidos anuncia que a sua oferta, seu inventário está menor do que o esperado, também dá um repique um pouco, sobe um pouco mais o preço do barril de petróleo. E, obviamente, quando os Estados Unidos anunciar que a produção está compensando, isso puxa para baixo os preços do barril de petróleo novamente. Então, a gente vê o que está pegando. Esse acho que é o principal gráfico da apresentação, que é esse ponto anterior. Embora o OPEP tenha se mobilizado para congelar a produção, tenha realmente diminuído a produção no total, os Estados Unidos está conseguindo superar e ocupar esse espaço no mercado da OPEP. Então, muito por conta da produção de shale gas, que antigamente tinha um problema de break-even, ou seja, não conseguia produzir se o preço do barril de petróleo não tivesse um patamar que era bem maior do que o que está atualmente. Agora, eles, por conta de inovações tecnológicas, entre outros avanços, ele consegue, o produtor de shale gas nos Estados Unidos, se manter economicamente viável num preço do barril de petróleo mais baixo. Isso está fazendo com que os Estados Unidos ocupem e ganhem a participação no mercado da OPEP. Isso é um dos pontos que mais mobilizam os investidores a ficarem desconfiados da OPEP, que sempre foi uma maximizadora de receita e não de lucro, a duvidar se ela realmente vai continuar com esses congelamentos de preços e também se os membros vão cumprir, né? Porque muito fica por conta do anunciado e a gente vê mesmo assim alguns membros como, por exemplo, o Iraque, que anunciou que ia cortar a produção muito forte, mas bateu recorde de produção. A direita, antes de passar a parte para o Marco, simplesmente mostrando que a produção da OPEP continua a crescer mesmo com a conversa de congelamento. Então, como eu acabei de falar, que alguns membros anunciam congelamento, mas estão numa situação econômica não tão favorável quanto a Arábia Saudita, que realmente congelou seus preços com sua produção. Mas, por exemplo, a Venezuela, o Irã, que não estão economicamente tão bem, eles, por mais que falam que vão fazer esse congelamento, eles acabam realmente extrapolando e não cumprindo parte do acordo. Por outro lado, a gente tem os Estados Unidos que, embora tinha tido uma queda logo no início do acordo, ele está realmente aumentando sua produção cada vez mais. Um ponto que a gente tem de destaque nesse novo congelamento é que a Rússia está realmente mais disposta a continuar um congelamento de preços, a prolongar esse congelamento de produção, para meados de junho, porque realmente tem uma situação econômica melhorando por lá, depois de um ajuste bem forte nos últimos anos, e agora sim está numa posição mais favorável a fazer esse ajuste. Tirar um pouco da apresentação antes de passar para o Marco. Então, se tiverem alguma dúvida sobre um pouco do que a gente acabou de falar, podem mandar no chat. Passar agora para o Marco, que vai falar sobre Petrobras. Bom, pessoal, dentro desse cenário que o Gustavo acabou de passar, a gente vai mostrar alguns slides. Todas essas informações são informações públicas, né, nos primeiros slides. São informações da apresentação do último resultado da Petrobras, que, na nossa opinião, foi excepcional, foi muito bom, mesmo dentro desse contexto ainda um pouco incerto em relação
a precificação ao comportamento do petróleo no mercado internacional. Mas a lição de casa, dentro que a gente brinca, né, da porteira para dentro, em relação à nova gestão, atual gestão do Pedro Parente, os resultados têm vindo muito bons, muito fortes e não vão parar por aí, né? A gente tem uma expectativa de continuidade do que a gente chama de rentabilidade operacional, de um indicador de análise fundamentalista que a gente gosta muito, que chama ROIC, né, de que é rentabilidade sobre capital investido. Ele tem crescido constantemente, de forte geração de caixa, é isso que a gente vai ver na apresentação. A geração de caixa tem crescido muito forte. Então a gente vai para a apresentação agora, a gente vai ver alguns slides dos resultados da companhia. Tá? No gráfico superior à esquerda a gente tem basicamente o que são os gastos operacionais gerenciáveis, né? Basicamente em relação ao último trimestre de 2017, primeiro trimestre de 2017, se a gente comparar com o ano anterior, esses gastos gerenciáveis caíram 18%, como vocês podem ver no gráfico superior à esquerda. E as despesas com vendas caíram 36%. Tá? De novo, e aqui no gráfico inferior à direita, a gente tem as despesas gerais administrativas caindo 13% na comparação anual em relação ao mesmo trimestre de 2016. Então são números bastante simples que mostram que a gestão está sendo muito bem feita e mostram também que a empresa está fazendo mais resultados com menos, ou seja, ela está vendendo sim ativos, está reduzindo as suas operações, mas ao mesmo tempo a geração de caixa está crescendo e a rentabilidade operacional também está crescendo. Deixa eu ir para o próximo slide. A gente tem basicamente o que o mercado olha muito, com muita atenção, que é o EBITDA. Seria um indicador de geração de caixa operacional, que também cresceu a ordem de 19% na comparação anual, e a margem, né, o que seria uma rentabilidade aí, em termos de relação, em relação à receita líquida, a margem cresceu no mesmo período de comparação, cresceu 7 pontos percentuais. Lembrando que essas informações, esses slides são públicos, estão na página de Relações com Investidores da Petrobras. A gente recomenda para quem quiser mais detalhes visitar o site deles. Mas, em resumo, a gente tem uma forte geração de caixa nesse período, principalmente com um bom controle das despesas operacionais, redução das despesas e custos operacionais. E, principalmente, quando a gente fala em análise fundamentalista, a gente tem um peso muito grande em relação ao fluxo de caixa livre, ou seja, geração de caixa que acaba sendo a expectativa de resultados, a distribuição de resultados nos próximos trimestres. A empresa simplesmente, a geração de caixa cresceu 461% no primeiro trimestre de 2017 em comparação ao primeiro trimestre de 2016. Tá? Então a empresa realmente ela tem gerado mais caixa operacional, como a gente viu no EBITDA, no slide anterior, e ela tem reduzindo a sua programação de investimentos. No final das contas, a empresa está gerando muito mais valor para os acionistas, está precisando de mais caixa e o processo de desalavancagem continua sendo acelerado. Tá? Então, nesse próximo slide, à direita, a gente tem um principal indicador de alavancagem, né, de endividamento, que caiu de 5,11, né, em 2015, no final de 2015, para esse trimestre, caindo para 3,24 vezes, né? Ou seja, um indicador mostrando que a empresa está desalavancando, ou seja, aquela percepção de risco tem se reduzido e os investidores vão ficando mais confortáveis em aumentar a exposição no papel por esse controle aí também da alavancagem e dessa redução das despesas financeiras da companhia. No gráfico à esquerda, realmente os números impressionam muito quando a gente fala de Petrobras. A companhia chegou a ter quase 450 bilhões de reais em endividamento bruto ali no final de 2016. Realmente esse número é muito expressivo. Isso foi por conta principalmente da má gestão dos principais executivos na gestão anterior. Fez a empresa aumentar muito a alavancagem e atingir 450 bilhões de reais em dívida bruta. Esse patamar hoje ele roda no último trimestre para a casa de 364 bilhões de reais. Então, o endividamento tanto em relação à geração de caixa, o endividamento líquido aqui no gráfico da direita, como o gráfico da esquerda, o endividamento total bruto da companhia, tem caído constantemente trimestre a trimestre. Isso é uma melhor percepção de risco
e isso os investidores tendem a precificar melhor tanto os bonds, ou seja, a empresa tende a gastar menos com juros, né, com despesas financeiras, e as ações se valorizarem porque tem essa menor percepção de risco em relação ao investimento, né? Aqui nesse slide é o que seria um múltiplo EV/EBITDA, né? Então, para quem fez o curso do Celso aqui, eu conheço um pouco mais de análise fundamentalista, esse é um dos principais indicadores que mostram se uma empresa está cara ou está barata em relação à expectativa de geração de caixa, em relação, quando a gente utiliza o EBITDA, expectativa de geração operacional de caixa. A empresa, como vocês podem ver, está sendo negociada no menor patamar dos últimos 5 anos, né, da ação. Isso mostra que a ação tem muito potencial de valorização e é isso que a gente vai mostrar para vocês. Para quem é cliente da XP, a gente distribuiu um relatório, atualizou o relatório de Petrobras no mês de abril e o que a gente acredita que lá no nosso cenário base, hoje ele é um pouco mais conservador, então provavelmente o nosso cenário ótimo, incorporando os resultados do primeiro trimestre, ela tem um potencial de valorização próximo entre o cenário base e o cenário ótimo. Tá? Só para mostrar aqui um pouco para vocês, quando a gente fala de EV/EBITDA da indústria como um todo em relação a seus pares, as ações das outras empresas do setor de petróleo no mundo inteiro são negociadas próximo a 5,54 vezes, enquanto a Petrobras é negociada a 4,27. Mas a gente tem algumas grandes empresas de petróleo sendo negociada a patamares muito superiores à Petrobras. Então, na medida que a redução, a percepção de risco vai diminuindo, né, que os resultados vão sendo entregues e a desalavancagem vai acontecendo, é esperado que a Petrobras, no mínimo, seja negociada mais próximo à média de seus pares. Tá? Então, a gente não acredita que seja negociada 7, 8 vezes, mas é possível que vá caminhar para uma média mais próxima em relação aos seus pares internacionais. E aí a grande pergunta é, qual que é o potencial de valorização dessa ação? Né? Se a gente soltou esse relatório em abril, para quem é cliente XP, está lá na intranet, o nome do relatório é 5 motivos mais 1 para ficarmos mais otimistas com as ações, e a gente tem visto que após o resultado do primeiro trimestre, tudo tem acontecido em favor dos papéis em relação ao desempenho operacional e financeiro da companhia. A gente vê hoje um papel sendo negociado com cerca de 15% de desconto, que a gente acha que seria justo o papel ter esse potencial de valorização, com mais 10% de potencial adicional após os resultados. Ou seja, se a gente incorporar os resultados do primeiro trimestre em relação às projeções, né, das expectativas, a gente encontra cerca de 25% de potencial de valorização do preço das ações da Petrobras, num cenário bastante conservador, que levaria as ações com preço-alvo de cerca de R$19 por ação. Então, se a gente fosse atualizar nosso relatório que a gente publicou em abril para os nossos clientes, provavelmente a gente chegaria nesse preço-alvo no nosso cenário base. Tá? Então, essa é a recomendação. O que a gente acredita que, como o Gustavo falou, a gente acredita que tem um ciclo talvez positivo para preço de petróleo, mas só o petróleo não atrapalhar, só o petróleo não andar para trás, essa precificação, esse potencial de valorização tende a acontecer ao longo do ano. Tá? Então acho que pode voltar aqui para a gente, se alguém tiver uma dúvida em relação à recomendação. Então é sim um momento para a gente aumentar nossas posições. Para quem é cliente XP, a gente tem feito isso de cerca de 1 mês e meio para cá, a gente tem aumentado nossa recomendação, nossa exposição nas carteiras recomendadas na Petrobras, principalmente na ação preferencial. E aí, depois dos resultados a gente ficou ainda mais confortável e a gente vem aumentando, principalmente na carteira mais dinâmica, a carteira semanal, a gente vem aumentando a exposição nas ações da companhia. E depois do resultado, incorporando os resultados, a gente vê 10% a mais, a gente chega hoje num cenário bastante conservador, cerca de 25% de potencial de valorização, o que levaria a ação para R$19 num cenário bastante conservador. Ou seja, mesmo que o petróleo fique sendo negociado nessa faixa aí de próximo de $50 o barril, se ele não atrapalhar, se o petróleo não andar para trás, essa ação tende a caminhar até o final do ano, até R$19, cerca de R$19 é o nosso cenário base
é um cenário conservador para as ações da Petrobras em bolsa, tá bom? Então a gente continua recomendando compra, temos na nossa carteira é uma das maiores exposições, uma das nossas maiores recomendações para todos os clientes. E dentro desse patamar de preços, agora um pouco mais caro, né, já sendo precificado um pouco o resultado do primeiro trimestre, né, depois do primeiro trimestre a ação reagiu muito bem, mas a gente viu ali em meados de abril uma grande oportunidade e as ações ainda apresentam essa oportunidade, ainda possuem esse potencial de valorização bastante interessante para médio e longo prazo. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida aqui adicional, eu posso responder aqui, envie aqui pelo chat sobre Petrobras. Tá? Já tem uma pergunta sobre do S&P, se você acha que a Petrobras vai manter ou aumentar o EBITDA do primeiro trimestre nos próximos trimestres. Existe uma expectativa muito grande de expansão do EBITDA nos próximos trimestres. Tem alguns efeitos não recorrentes que a gente diz que ainda estão impactando a empresa. Todo esse programa de redução do quadro de trabalho, de readequação, traz alguns impactos que a gente chama de não recorrentes, ou seja, que eles são pontuais, que a gente deve continuar tendo uma expansão do EBITDA nos próximos trimestres, isso é natural acreditar. Então a gente teve aumento de despesa, algumas despesas pontuais, por exemplo, programa de demissões voluntárias, programa de demissão da companhia, isso traz um aumento de despesa no primeiro momento e depois você tem um impacto positivo ao longo do tempo. Então é natural, possivelmente a empresa reduz um pouco a velocidade de expansão da geração de caixa, né, nos próximos trimestres, mas com certeza os próximos trimestres devem continuar surpreendendo positivamente nesse principal indicador. Geração de caixa, EBITDA e margem EBITDA também pode continuar crescendo nos próximos trimestres, já nesse ano de 2017. Tá? A execução tem sido muito boa, a eficiência operacional tem sido crescente, a rentabilidade sobre o capital investido, sobre o patrimônio, deve continuar surpreendendo e os indicadores são muito bons, são muito fortes. Se o petróleo ajudar, e aí a empresa tende a entregar indicadores ainda acima das expectativas. Boa, Marco. Tem uma pergunta de Let Meia para você, e antes só falando, o SE sugeriu aqui que a gente faça uma apresentação sobre o setor financeiro, outra só sobre setor elétrico, falaram com as melhores, a gente vai anotar, acho que é uma boa ideia sim. Obrigado pela sugestão. Então, Let Meia, Marco. Bom, eu vou responder uma outra pergunta também que a gente tem comentado muito sobre positivo, né? O que eu recomendo? A gente comentou sobre positivo na semana passada. Quem puder ver o programa e não viu o programa, eu comentei do papel na semana passada. E eu fiquei sabendo ontem que parece que o time da Arena também está com call de recomendação, mas o foco da Arena é muito mais o curtíssimo prazo. Não me falha a memória, o analista que deu essa recomendação foi o Danilo Zanini, que é um analista técnico da Arena aqui da XP. Então eu recomendo ver o programa. A gente ainda não entrou em contato com a empresa, eu prefiro contato presencial, eles são de Curitiba e eles vão vir para cá daqui umas 2 semanas para a gente conversar e continuar a análise. Então assim que eu tiver uma atualização da perspectiva dos próximos resultados da companhia, do que a empresa está fazendo e uma avaliação de fato, eu trago aqui para vocês, atualizo vocês. Tá? Basicamente em relação à Eletrobras, a gente tem muitos eventos acontecendo na companhia, a gente tem hoje saindo na mídia aí, a possibilidade de um programa muito grande de demissão voluntária, né? Um programa aí também de como a Petrobras fez e talvez outros bancos, outros ativos públicos têm feito nesse processo aí de busca por melhores retornos operacionais. A Eletrobras a gente sabe que tem um leque muito grande de ativos, né? Alguns deles que podem ser privatizados, podem ser vendidos, podem ser concedidos, enfim. Mas a gente tem uma incerteza jurídica muito grande no setor de utilities, não só, se a gente pegar o setor de utilities, não só a parte de energia elétrica, mas a gente tem sofrido muita volatilidade no setor, principalmente em saneamento, né? Copasa, Sanepar e Sabesp têm apresentado muita volatilidade e o setor como um todo, na nossa opinião, ele já está melhor precificado dentro de um cenário base. Então, a Eletrobras, dependendo do cenário que você trabalha, tem potencial de valorização na ação, mas no atual nível de preços a gente começa a ver menos oportunidades para se expor na companhia, né? Ele é um ativo muito mais difícil de ser precificado, tem muito mais incerteza jurídica
do que a Petrobras, por exemplo. A Petrobras consegue fazer muito mais de forma independente essa mudança do patamar de rentabilidade. Mas a gestão tem sido muito, muito bem feita, né? Na atual gestão da companhia, né, da Eletrobras. Só que a gente acredita que os resultados deverão demorar um pouco mais para serem incorporados aí pelo mercado e a gente já não vê tanto upside, tanto potencial de valorização das ações da Eletrobras agora nesse patamar de preços em termos de fundamentos em relação ao nosso cenário base. Tá? Tem diversos ativos em relação a petróleo, a Petrobras, em relação ao setor aqui listado em bolsa. Eu acho que a gente pode trazer nos próximos programas. Mas como a gente está falando de petróleo hoje, saíram os resultados de Braskem, que é um setor aí correlacionado, que é o setor petroquímico. Em relação a fundamentos, a rentabilidade operacional da companhia, ela está muito bem, obrigado. Mas a gente sabe que o grande driver desse papel é a questão societária. Enquanto não resolver a questão societária, enquanto um dos dois grandes acionistas ou os dois acionistas não decidirem se saem do controle da empresa, isso para a gente poderia ser uma destrava de valor muito grande. Por fundamento, o papel continua sendo muito descontado, né, muito penalizado, tem muito potencial de valorização, mas então em termos de resultados operacionais, a empresa está conseguindo entregar bons indicadores, mas na nossa percepção, enquanto não houver uma mudança no controle da empresa, essa ação vai continuar sendo negociada muito abaixo do seu valor potencial, que seria considerado valor justo para a empresa. Tá? E Queiroz Galvão é sempre um caso muito particular, que a gente vê muito upside para o business. Eles têm uma estrutura de capital extremamente diferenciada em relação a todas as empresas do setor, né? Eles têm um caixa muito grande, conseguiriam participar de algum movimento de aquisições ou participações de algum leilão grande. E é um papel também muito relacionado ao preço de petróleo, né? Já lembrando que ele tem participações diretas e indiretas aí em algumas concessões, né? Em alguns blocos. Mas é um papel também, na minha visão, que ele tem um desconto intrínseco muito grande no papel, mas ele teria que a gente ter um cenário mais bullish, né, mais animador, mais favorável de preço do petróleo para esse papel reagir e ser melhor precificado. Tá? Muito do desempenho do papel depende de um otimismo em relação à cotação do petróleo no mercado internacional. Tá? Boa. Vou responder umas perguntas aqui, a Amanda e o Ilan mandaram. Primeira do ataque da semana passada, ataque cibernético. Eu acho que a maioria, quem foi mais prejudicado foram algumas companhias que tiveram seus ativos mais expostos. Então, por exemplo, teve supostamente a Netflix foi atingida, a Disney foi atingida, as ações dessas empresas responderam bem rapidamente a isso. Acho que em termos de país, nenhum país sofreu um pouco, digamos assim, a ponto de ter a bolsa do país inteiro reagindo negativamente. Acho que é bom monitorar esse tipo de ataque. Pode ser que mais para frente isso impacte cada vez mais as bolsas se tiverem uma proporção tão grande ou maior. Na parte do Trump, que eu vi a Amanda comentando aqui, o Ilan também, se existe chance do Trump cair, se ele não vai conseguir sustentar assim, ele precisa mudar de postura, realmente precisa. Acho que para apagar esse fogo que está em torno dele agora, ele talvez teria que mudar alguns nomes no governo, ficar um pouco mais alinhado com o mercado e sair um pouco da página da frente, né? Deixar um pouco a imagem do governo mais clean, assim, sem ele dando tanto pitaco. Mas em termos de pensando assim, em termos dele cair, acho muito difícil impeachment, porque as eleições do ano passado deram uma maioria muito grande, uma maioria muito, muito ampla para o Partido Republicano, que é o dele, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, talvez para ele cair teria que ser uma pressão muito forte da sociedade para ele pedir renúncia. Acho que para tirarem ele é um pouco complicado, porque o partido dele tem uma maioria muito grande. A gente devolveu um pouco para o Marco, perguntaram da expectativa de petróleo e para o final do ano eu comento essa, e se você acha que a desvalorização do dólar ajuda na Petro. Eu sei que tem uma opinião bem positiva sobre isso, mas a expectativa para o final do ano, acho que da gente não foge muito do mercado, né? Não estouraria os $60 nem o 40, né? Ficaria andando nessa faixa até o final do ano. Não sei se você tem algo a acrescentar. Para desempenho da Petrobras, o importante é que o petróleo ele não desaponte, né? Então, se ele não atrapalhar, já é uma grande ajuda. Ou seja,
se ele ficar nesse patamar de $50, caminhando 51, 52, a gente não é tão otimista, mas a gente vê um ciclo positivo, ou seja, deve fechar o ano acima do atual patamar, mais próximo de 55 ou talvez mais próximo de 60, mas a gente não espera nada muito forte, mas provavelmente deve caminhar nessa tendência, né, até o final do ano. Mas a gente também não espera 30 ou abaixo de $40 de forma alguma, não é nosso cenário base hoje. Então, basicamente, para a Petrobras, se não atrapalhar, já é uma grande ajuda, o resto a empresa faz sozinha. Então, duas perguntas que fizeram aqui. Apesar das altas da semana passada, após os resultados, ainda vale a pena comprar? Sim. O que a gente acredita é que se as ações em algum momento forem caindo, realizarem, é natural que algum dia ou outro tenha uma realização, vá aumentando suas posições diariamente, né? Comprando a preços médios mais baixos, você vai ter um preço médio bom, mas para quem olha para médio e longo prazo, ainda tem um potencial bastante expressivo para as ações, mesmo considerando que o petróleo não vai subir fortemente aí nos próximos meses, nos próximos anos. De novo, só de a gente trabalhar com petróleo estável, a gente vê 25% de upside no nosso cenário base. Esse é o nosso cenário base, que o petróleo ele não sobe muito pouco marginalmente, mas também ele não cai, não é essa tendência de curto prazo, né? A questão do dólar em relação à companhia, muito mais do que no lado operacional, a percepção de risco olhando de hoje para trás, como a companhia tem muita dívida, muito endividamento dolarizado, o mercado tem muita preocupação em relação a essa volatilidade do lucro líquido, tá? Então, um possível cenário de desvalorização do dólar ou de valorização do real seria uma notícia positiva para o lucro líquido da companhia, né? Então, o mercado ainda tem essa percepção do que pode trazer de volatilidade para as despesas financeiras da companhia, né? Lembrando que sempre o impacto do dólar ele é online, ou seja, a empresa deve ou tem suas dívidas dolarizadas, isso precisa ser convertido para real. Então, num cenário aí de valorização do real, praticamente esse impacto que precisa ser lido, né? Mas a gente precisa também lembrar que existe uma correlação negativa entre preços do petróleo e o dólar no mercado mundial, né? No preço do petróleo e a cotação do dólar americano. Então, o que a empresa, como tomou essa decisão de ter essa política pública, né, de ser reajustado o preço da gasolina, o preço do diesel aqui de uma forma muito mais dinâmica, principalmente mensalmente ocorrendo essa dinâmica, hoje a empresa ela depende, ou pelo menos a ação e o fluxo de caixa tem que depender e está muito mais relacionado com o preço do petróleo no mercado internacional, né? Então, de novo, o que define ela, o que deve definir a expectativa, a geração de caixa, né? O desempenho das ações em bolsa, e a gente acredita que isso deve ficar mais relacionado, talvez no curto prazo ainda não esteja tão correlacionado estatisticamente como a gente gostaria, mas o fluxo de caixa da companhia está cada vez mais dependente, né? Isso é uma notícia boa da atual gestão, cada vez mais dependente do preço do petróleo. Então, o preço do petróleo subindo, a ação tem que reagir positivamente, como não acontecia no passado. Tinha anos que o petróleo subia, o fluxo de caixa dela caía, tinha anos que subia, o fluxo de caixa subia. Então, hoje, basicamente, a empresa está muito mais relacionada e dependente da oscilação do preço do petróleo no mercado internacional. E essa relação ela tem que aumentar, né? Ou seja, quanto mais o petróleo subir, mais a ação tem que subir daqui para frente, porque esse repasse está sendo mais automático e vice-versa. Mas lembrando também que o preço do petróleo tem uma relação negativa com o dólar, né? Então, o que a gente vê de uma certa forma, esse cenário de petróleo, basicamente, que a gente trouxe hoje, é que define as expectativas para a ação da Petrobras no médio e longo prazo, é o que deve definir, já que o fluxo de caixa dela está muito mais relacionado daqui para frente com essa nova metodologia de preço, né? Boa, Marco. A gente está chegando no final do programa, eu vou pegar aqui 3 perguntas, se quiser pegar alguma última também de saideira. A gente está bem no finalzinho do nosso tempo, mas sempre muito obrigado pela participação, pessoal. Então, pegando aqui pergunta da Amanda, do Ilan, de novo, sobre Caged 2018 e aqui Europa também, falar. Bom, Caged realmente, como a Amanda falou, a construção civil realmente não veio tão bem assim, mas
A gente teve um dos dados um pouco positivos ontem, acho que é importante olhar para o CAGED, é o seguinte, pessoal, no ano passado a gente estava tendo muita destruição de postos de trabalho, então os dados do CAGED nada mais são do que os números de admissão, então quantos postos de trabalho foram gerados e de destruição, quantos postos de trabalho foram retirados da economia. E no ano passado os números de destruição estavam muito fortes, fazendo com que esse saldo ficasse muito negativo. Para 2017, a gente está vendo assim, não é que o saldo está muito positivo agora em 2017 porque a gente está tendo um monte de geração de postos de trabalho, a admissão está subindo muito. Na verdade, o que está acontecendo é que a destruição de postos de trabalho, que ano passado puxou tanto o número para baixo, agora está estabilizando, está ficando cada vez menor. Então, isso está fazendo com que o saldo fique positivo, ou pelo menos pare de ter quedas tão expressivas assim. Então, provavelmente essa é a dinâmica desse primeiro semestre. Para o segundo semestre, a gente tem uma perspectiva, uma esperança de que seja mais positivo. Então, a gente começa a ver realmente os números de admissão começarem a puxar muito forte. Então, a gente vê realmente geração de postos de trabalho. Então, por isso que o CAGED deu uma melhorada agora, mas os números de desemprego continuam bem altos. Então, acho que é mais nessa linha. Olhando para o que a Amanda falou, realmente a construção civil demora um pouco mais do que os outros setores para gerarem as vagas de trabalho. E olhando até para os dados que o Banco Central soltou, se não me engano, na semana passada, a gente vê que os dados de crédito para a construção civil especificamente ainda estão bem longe dos patamares normais, ainda não estão dando nenhum sinal de que já estão em uma recuperação iminente. Vamos lá, para a pergunta de Europa, agora que passou a França. Realmente, acho que depois que a França passou a eleição da Holanda, o grande risco da região seria para o segundo semestre as eleições da Alemanha, mas já que a pesquisa acertou a pesquisa da França, o mercado está tirando um pouco esse risco. Fora isso, a gente acabou de ter o Banco Central Europeu revisando a perspectiva de crescimento da região para cima, e hoje a gente teve a confirmação de que a inflação está próximo da meta de 2%. Basicamente, a região está se estabilizando. Acho que, pensando em Estados Unidos, China e zona do euro, a zona do euro está mais estável para 2017, sendo que tinha um risco geopolítico muito grande. Acho que o Banco Central Europeu não vai dar nenhum tipo de dor de cabeça, pelo menos agora. Talvez no final do ano tenha algum tipo de movimentação por lá. E aí, para 2018, a gente tem eleição na Itália, que aí pode trazer de novo algo bem semelhante ao que a gente teve na França agora. Para 2017 ainda tem a negociação do Brexit com o Reino Unido, não deve trazer muito estresse, porque eu acho que a zona do euro está botando o pé bem firme na negociação, fazendo com que o Reino Unido fique um pouco acanhado, mas isso eu acho que é mais um pouco para frente. A negociação ainda vai durar muitos anos, vai ser muito idas e vindas, não acho que seja agora no cenário de estresse. Acho que o estresse agora está bem mais em China e Estados Unidos para esse ano, não à toa, agora que apareceu a história do Trump com o FBI, o VIX subiu bastante. Por último, para 2018, de candidatos, a gente está tendo, acho que passado a reforma da Previdência, passado o recesso parlamentar de julho, o segundo semestre com certeza entra com uma cara nova, que é com as definições desses candidatos. Então, embora a gente já tenha muita movimentação, hoje tinha a notícia no Valor Econômico do Haddad se aproximando do Freixo, então uma alternativa caso o Lula fique realmente inelegível pelo PT. A gente tem a entrevista da Marina hoje na Folha de São Paulo, já dando meio que entender que ela também seria uma das possíveis candidatas. Surgiu os boatos de que o Aires Brito e o Joaquim Barbosa, dois ex-ministros do STF, poderiam estar compondo sua chapa. Fora isso, o PSDB obviamente vai definir um candidato e provavelmente vai ser um candidato com muita força, graças ao que a gente viu em 2016, com o PSDB ganhando muito palanque com as eleições, com o ganho de número de prefeituras, mas ainda fica bem incerto se realmente o Alckmin ou o Aécio, alguns caciques, vai conseguir sobreviver à Lava Jato para se candidatar, ou se o Dória ou algum outro nome do partido vai se alavancar. Fora isso, quem falar aqui no chat, realmente o Bolsonaro aparentemente é um dos candidatos, já está bem claro que ele quer isso. Então a gente deve ter esses candidatos e acho que para 2018, muito possivelmente, a gente vai ter uma eleição mais dividida, né? Não vai ser muito polarizada que nem nos últimos anos, onde a gente tinha dois candidatos muito fortes, Marina aparecendo em terceiro. Acho que para o ano que vem talvez a gente tenha mais candidatos expressivos, algo bem semelhante ao que a gente viu na eleição do Rio de Janeiro no ano passado para a prefeitura, onde vários candidatos com a margem expressiva que poderiam ir para o segundo turno. Marcos, se tiver alguma última pergunta, eu vi que estão pedindo o nosso e-mail aqui. Depois a gente vai responder aqui pelo chat os nossos contatos, deixar os nossos contatos aqui.
mas como a gente já está num programa bastante extenso, a sugestão aí colocada aqui no chat é para a gente trazer programas setoriais, né, falando um pouco de economia e as melhores recomendações, foi uma sugestão bem bacana, a gente vai tentar explorar um pouco mais e aí a gente pode ir conversando ao longo da semana para ver quais são os setores aí mais demandados por vocês, que a gente quer trazer aqui as melhores recomendações para investimentos para todos que participam aqui do nosso XP Connection. Tá bom, pessoal? Obrigado novamente pela presença. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos. Valeu, Marco. Obrigado pela participação. Espero que a gente tenha ajudado tanto com a apresentação quanto nas respostas das perguntas do chat. Por favor, sempre podem participar. Esse programa depois vai ser colocado na internet para quem quiser reassistir. E a gente vai responder aqui o e-mail e também a gente vai colocar o caminho para reassistir o programa depois. Até semana que vem. Tchau. Obrigado.